Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo excelente e fiquem por aí porque este vídeo é muito importante e é um vídeo que eu estou a fazer não tanto com uma conotação da saúde, mas mais uma conotação política e ideológica. Ouçam, meus amigos, vocês sabem, as pessoas têm visto nas notícias todas as pessoas que já morreram devido a esta pandemia de coronavírus. E seguramente é fácil de imaginar as pessoas que ainda morrerão por causa disto. Mas não só isto, mas também os gigantescos estragos que esta doença vai trazer à nossa economia nos próximos anos. À economia europeia, à economia global, whatever. Agora eu quero que vocês reflitam numa coisa. Nós na Europa e no mundo ocidental, nestes tempos, nestas últimas décadas, vivemos numa gigantesca ditadura do politicamente correto. E o que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia nós não podemos chamar os bois pelos nomes, nem podemos agarrar os touros pelos cornos, porque já estamos a ser racistas, já estamos a ser xenófobos, já estamos a ser politicamente incorretos, ou o que quer que seja. Então, olha, meus amigos, eu estou a fazer este vídeo e é importante vocês saberem que nada disto tem a ver com racismo, nada disto tem a ver com chauvinismo, nem com problemas com outras raças. Este vídeo que eu estou a fazer agora é uma crítica à China e à forma como foi gerida esta situação toda em torno deste coronavírus. Percebem? Vocês sabem qual é o culpado da pandemia se ter espalhado pelo mundo da forma como se espalhou? Não é o povo chinês, nem nada que se pareça. É a pancada ideológica do comunismo. O comunismo, meus amigos, tal como eu já defendo há muitos anos neste canal, é a maior praga que apareceu no mundo desde o início do século XX. E é uma ideologia que, infelizmente, ainda mata gente por todo o mundo, ainda leva por todo o mundo economias ao colapso. Tanto colapso económico como colapso social, tudo. Percebem? Na primeira década de 2000, no início da primeira década de 2000, a China sofreu com a epidemia da SARS, apareceu na China. E eles tentaram silenciar e abafar o caso até que aquilo se perdeu o controle e começou a espalhar-se para fora da China. Na altura o governo chinês admitiu o erro e disse que tinha servido de lição, mas como é normal nos países comunistas, estas coisas nunca servem de lição. Deixem-me explicar-vos uma coisa. Há uma tendência generalizada para os líderes deste tipo de regimes menosprezarem sempre este tipo de coisas e tentarem abafar e silenciar tudo o que eles acham que vai pôr em causa a sua imagem. Percebem? Sendo que eu mais uma vez vos digo, esta pandemia não é culpa do povo chinês, mas sim da estupidez do comunismo, da estupidez do governo chinês, que mesmo na segunda década do século XXI ainda mantém o país sem liberdade de expressão. Eu não sei se vocês sabem, mas na China é proibido vocês acederem ao Google, ao YouTube, ao Instagram, ao Facebook e a uma carrada de sites que vocês acedem normalmente no vosso dia-a-dia. E porquê? Porque eles têm um filho da puta de um governo que, com medo de tudo que ameaça a sua imagem e com medo que o povo tenha acesso à informação, a qualquer tipo de informação que ponha em causa aquilo que eles acham que é correto e que ponha em causa o poder deles. E é por isso que todos estes sites são proibidos na China. O que aconteceu com esta pandemia do coronavírus foi o seguinte, como já é noticiado em vários sítios, por volta do fim do mês de dezembro, já havia muitas autoridades médicas na China que achavam estranho, inclusive entre eles o médico que ficou famoso, já achava estranho o que se estava a passar na China, que havia muitos casos de pneumonia aguda, havia pessoas a morrerem com pneumonia aguda, com uma forma de pneumonia que era parecida com a causada pela SARS. E o que é que aconteceu? O médico questionou várias vezes o governo chinês e tentou alertar para o que se estava a passar
e o prefeito da cidade de Wuhan e personalidades do governo chinês tentaram silenciar o caso, tentaram silenciar o médico. Sendo que, quando o médico decidiu partilhar informação com colegas no exterior, ele, no dia a seguir, foi logo levado para interrogatório, onde esteve mais 16 horas numa sala, rodeado de pessoas ligadas à polícia secreta do governo, ou ao governo, ou chamem-se lá, ou lá como é que se chama isso na China. É a PIDE chinesa, vá. Esse médico foi levado para essa sala de interrogatórios, assim como outros médicos que tentaram denunciar o caso, e foram obrigados a assinarem declarações em que estavam a cometer atos ilegais de espalharem boatos e falsas informações pelo povo chinês. E o que é que aconteceu? Esse e outros médicos acabaram por ficar infectados com o vírus que causava a tal pneumonia. E mesmo depois do médico ter morrido, já em janeiro, o governo chinês continuava a negar a existência de uma epidemia naquela região da China. E continuava a negar que o vírus era parecido com o da SARS e que não havia problema nenhum, porque nem sequer se sabia se o vírus era transmitido dos animais para os humanos. E o que é que acontece? É como eu vos digo, há uma tendência neste tipo de regimes para os líderes abafarem tudo o que possa pôr em causa a imagem deles. E foi um dos que cometeram esse grave erro, foi o prefeito daquela cidade, o governante daquela cidade, que fez tudo e mais alguma coisa, até fez um banquete enorme naquela cidade para milhares de pessoas, para tranquilizar a população da existência desse vírus. Percebem? E o que é que acontece? Algo ainda mais vergonhoso que foi noticiado em vários jornais por todo o mundo foi que já em janeiro, quase no final de janeiro, quando já toda a gente no mundo começava a ficar preocupada com o que estava a acontecer, a China ainda menosprezava o caso e deixou sair o total de 9 milhões de pessoas daquela zona. Ainda nem sequer tinham um plano de contingência, ainda nem sequer tinham um plano de quarentena, deixaram quase a quantidade da população portuguesa, nós somos 10 milhões, e só para vocês verem, daquela zona saíram mais ou menos 9 milhões para todo o mundo, numa altura em que já havia centenas de milhares de infectados naquele país. Estão a perceber? Sim, porque vocês não se acreditem no que esses palhaços dizem. De certeza que nessa zona já havia muito mais casos antes deles decretarem o estado de alerta lá. E muita desta gente que saiu foi para a Austrália, veio para a Europa, foi para a Itália, foi para a Espanha, foi para os Estados Unidos, foi para a América Latina, para todo o lado. Percebem? E eu não percebo qual é a ideia destes regimes de silenciarem este tipo de coisas. É que eles seguiram exatamente, foi exatamente o mesmo erro que eles cometeram com a SARS no início da década de 2000 e foi exatamente o mesmo erro que a União Soviética cometeu em Chernobyl em 1986. Também foi uma atrapalhada desgraçada, não aceitavam a ajuda de ninguém, não aceitavam inspectores externos. Demoraram mais de uma semana a começarem a evacuar as pessoas daquela zona. Foi uma autêntica estupidez a maneira como geriram aquela situação toda. E o resultado foi o maior desastre nuclear da história da humanidade. Culpa de quem? Culpa da União Soviética, um regime comunista. Estas situações que acontecem na China, mais uma vez, o comunismo. A culpa destes males que estão a atacar o planeta neste momento não é culpa do povo chinês, é culpa da estúpida da pancada ideológica do comunismo. A maior praga desde o início do século XX que anda no mundo. Percebem? E outra coisa que eu vos queria dizer. A China é tão irresponsável e é um Estado tão mafioso onde nós não nos podemos acreditar neste tipo de regimes. Regimes que mandam pessoas para campos de trabalho só por terem ideias diferentes ou tentarem de alguma maneira contrariar o governo, governos que bloqueiam a comunicação externa no país para manter a população sob controle. Nós não nos podemos fiar nestes países, percebem? E mais uma vez repito, a culpa não é do povo chinês, porque um país que não garante normas de higiene, normas sanitárias, um regime que não garante normas sanitárias,
uma boa fiscalização sanitária a um povo que está faminto, porque vocês sabem que na China só há duas classes. As pessoas ligadas ao partido, há aqueles empresários multimilionários que são corruptos e que lavam as mãos ao governo e o governo lava-lhes as mãos a eles naquele jogo de corrupção enorme, porque a China é dos países mais corruptos do mundo. Um país que não garante normas sanitárias ao seu povo e que tem a outra parte do povo a viver numa miséria completa, percebem? Nós não podemos culpar o povo chinês desta pandemia, percebem? Porque o povo come aquilo que tem à volta. Quando nós reduzimos a um povo, quando um Estado desta envergadura, como é o governo chinês, com esta pancada ideológica, reduz um povo a uma extrema pobreza, o povo não tem outra alternativa sem comer o cá nas redondezas. Eles comem morcegos? Comem. Eles comem pangolins? Comem. Eles não têm higiene sanitária nenhuma naqueles mercados? Não têm. Mas a culpa é do governo. A culpa é do governo chinês que deixou o país nessas circunstâncias e que não quer mudar. Porque tem um monte de gente ricalhaça e um monte de políticos corruptos que vivem dos feudinhos que eles próprios criam. Percebem? Vivem de feudos, onde as pessoas trabalham para eles e não podem contrariar o que eles dizem. E eles não estão interessados em mudar isso. É por isso que qualquer coisa que eles vejam que vai pôr em causa a sua imagem ou que provavelmente vai causar problemas à forma como eles estão a governar as coisas, eles ignoram, eles menosprezam. E é o que aconteceu na China. E eu sou uma coisa. Eu acho estúpido o exemplo que seguem alguns líderes europeus e ocidentais, nomeadamente nesta situação de... Isto é um problema do socialismo e do comunismo em geral. É sacudir a água do capote. E estes países nunca têm culpa de nada, percebem? Estas pessoas nunca são culpadas de nada. Esta gente, como agora a China, que já está a culpar os Estados Unidos, quando perderam o controle da situação, começaram logo a culpar a América, que tinham sido eles que largaram o vírus na China como uma arma biológica. Percebem? Olhem, pessoal, este foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. E por cá também temos belos exemplos de como... Ainda tivemos um primeiro-ministro ontem ou hoje que disse que está tudo bem no Sistema Nacional de Saúde e que não falta nada. E nas redes sociais há médicos, enfermeiros e tudo a dizer que falta tudo. Percebem? Isto é uma coisa para vocês pensarem e refletirem um bocadinho. Até um dia destes, pessoal.